Amém? Deus vos abençoe. Hoje tem bem mais gente do que ontem, né? Que bom, né? Hoje é domingo, né? É dia de adoração mesmo, né? Vamos adorar o Senhor. Bem mais gente do que ontem. Estou feliz. Estou notando na igreja um semblante alegre, né? Rosto, sim, sorridente, né? Não tem ninguém com semblante caído, né? Está tudo alegre, amém? Nós estamos sendo abençoados, amém? Graças a Deus. Vamos ter a mensagem hoje, é a continuação da mensagem de ontem. Não sei se eu vou pregar meia hora, mas deixa eu olhar aqui, não vou passar de 50 minutos, tá? Amém? Bem, vamos abrir as nossas Bíblias, no livro de Hebreus, no capítulo 10 de Hebreus. Amém? Capítulo 10 de Hebreus, versículo 26. Diz assim, Paulo escrevendo aos Hebreus, né? Nós vemos que essa carta aos Hebreus ela é uma carta universal para todas as eras, inclusive para nós hoje. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma expectação horrível de juízo e a dor de fogo que há de devorar o adversário. Fechei os olhos, fecha os olhos, vamos orar. Pequena oração. Pai celestial, Deus de todo poder e bondade, misericórdia. Querido Senhor Jesus Cristo, por uma vez mais, Senhor, unge os lábios de quem fala. Circuncida, ó Deus, os ouvidos de quem ouve. Querido Deus, ajuda este irmão necessitado, essa irmã aflita e necessitada. Ajuda, Senhor, o desanimado. Fortalece os fracos. Dê força, Senhor. Nos ajude a tua igreja, Senhor. Este povo que crê no teu nome, Senhor. E crer, ó Deus, no teu novo nome. Abençoa a tua igreja nesta hora. Seja conosco. E toda honra, e toda glória, e todo louvor, e todas as ações de graça, ó Deus, seja dado o teu santo e maravilhoso nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai. Deus abençoa os irmãos que estão pela internet, pelas redes sociais, aqui no Brasil, no mundo, em todos os países, na África. Deus possa abençoar cada um segundo as suas necessidades. Amém? Graças a Deus. Nós vamos continuar com a mensagem de ontem, poder para transformar. Olha, só o título dessa mensagem já é uma mensagem. O poder para transformar. Não há transformação sem poder. Ninguém será transformado sem poder. Poder para transformar. 252 da mensagem do profeta. Vamos caminhando aqui devagar, na medida que Deus vai nos ensinando, né? Nos mostrando. Note
Isso em Gênesis 4, 6 e 7. Somente lendo Escritura. Irmão, nós temos as Escrituras, temos a mensagem. É aonde nós estamos afirmados. Certo? É a mensagem. Profetizada e reprofetizada. É aonde nós estamos afirmados. Lendo a Escritura aqui. Faze, disse Deus, como Abel fez. Deus nos tem mostrado, nos tem dado o exemplo de como nós fazer, como nós proceder em uma vida cristã. Não tem como fazer diferente. Deus vem trazendo os tipos, vem trazendo a história, vem trazendo os profetas, os mensageiros. Em cada tempo, Deus sempre tem um representante na terra, um ungido, um enviado, é o qual nós temos que ter exemplo, que nos dá o exemplo, para nós fazermos o que é correto. Observe, faze como Abel fez. Deus é tão maravilhoso, tão tremendo Deus, que mesmo Caim, sendo da semente da serpente, Deus deu uma chance para ele. Deus, se tu fizeste como fez Abel, seu irmão, não haverá aceitação para ti? Veja, como que Deus é misericordioso. Porque Deus não pode trazer ninguém ao juízo sem antes primeiro trazer misericórdia para ele. Primeiro Deus traz misericórdia. Rejeitando a misericórdia, aquela pessoa cai no juízo. O que Deus fez conosco? Ele usou de misericórdia para conosco. E nós, como filho, nós aceitamos essa misericórdia. O que é aceitar isso? É fazer a maneira que Deus disse para fazer. É obedecer a Deus. Essa é aceitar essa misericórdia. Ele diz, faça como seu irmão Abel fez. Sempre Deus traz o mensageiro, traz o exemplo, e o outro, após ele, segue da mesma forma, com o exemplo que passou. Veja Moisés, profeta no deserto. Josué estava ao lado de Moisés, aprendendo com Moisés. Nós vemos que durante o deserto, nós não vemos manifestação de Josué. Sempre era Moisés, não era o tempo dele, mas ele estava ali aprendendo. Quando Deus passou o cargo para Josué, a comissão para Josué introduzir o povo na terra de Canaã, que fez Moisés? Que fez Josué? Fez exatamente como Moisés fez. Ele não fez diferente. Ele pregou a mesma mensagem de Moisés. Para colocar, ele foi com essa mensagem para colocar o povo na terra de Canaã. Ele não podia falar diferente. Ele não podia pregar diferente que o profeta Moisés pregou. Eram as leis.
para introduzir o povo na terra. Veja, e assim, sucessivamente, quando Deus usou Elias, ou tisbitas da terra de Gileade, como profeta para rei Acabe e Jezabel, quando veio Eliseu, observe, Eliseu diz que haja uma porção dobrada do teu espírito sobre mim. Eu deixo a capa cair sobre Eliseu. Eliseu fez o mesmo ministério de Elias. Não mudou. Foi o mesmo espírito de Elias sobre Eliseu. Nós vamos notar que quando veio João Batista, São Lucas 1,17, ele veio com o mesmo espírito e virtude de Elias. Nenhum que veio após o outro fez diferente. Veja, o mesmo espírito que estava no profeta, trazendo a manifestação do Filho do Homem, o mesmo espírito que estava nele, a mesma mensagem, também veio sobre João. Foi o mesmo espírito, não saiu. Não pode sair. Jesus disse que não pode sair. É uma linha que começa. Nós não podemos sair dessa linha. Essa linha segue até o rapto. Faz como Abel fez. Gente, isso é tão claro, tão nítido, que Deus é tão misericordioso, que Ele nos ensina como fazer. Amém. Ele nos ensina como agir. Está vendo? Ele nos instrui como fazer. Ele disse, se tu vês o que teu irmão disse, vai em frente, faça o que Abel fez, presta o mesmo tipo de culto que ele prestou, o mesmo tipo de adoração. A obediência à palavra do dia é o nosso culto, é a nossa adoração. Faça desse jeito. Para que mudar? Eu não quero. Não. Eu tenho falado. Eu nunca voltei atrás. Amém. Nunca dei um passo para trás. Quando eu tomo uma decisão, ela é precisa. Eu sei o que estou fazendo. Então, se eu ouvir essa mensagem, reprofetizar outra vez, de uma forma tão tremenda, e eu aceitei isso, irmão, não tem como voltar atrás. Para onde nós vai? Nós vamos dizer com que os discípulos. Para quem iremos nós hoje? Para quem? Aonde tem uma mensagem como essa? Não existe. O único povo que prega que o novo nome é Brana e a mensagem de uma só pessoa, não é aqui? Ou tem outro lugar? Eu não conheço. Eu não conheço. Eu, disse Deus, te abençoarei. Então veja, você quer ser abençoado? Faça como Abel fez. Presta o mesmo tipo de adoração. Faça como João fez. Faça como Brana fez. Você presta o mesmo tipo de adoração para você ser abençoado. Se não faz assim, o pecado jaz à porta. Diz o profeta. O pecado jaz à porta. Agora, pecado é incredulidade. Se não fizer como Abel fez, é incredulidade. Não obedecer o que Deus está mostrando hoje é incredulidade. Veja,
Se não fizer como Abel fez, eu o vindiquei, o que fiz certo. Veja, Deus sempre vindica. A mensagem, a palavra é vindicada. Em cada tempo, em cada dispensação, sobre cada mensageiro, a palavra é vindicada a uma só pessoa. Deus não vindica a mensagem dele, a palavra, sobre duas pessoas ao mesmo tempo. Eu tenho que vindicar a palavra a primeira a uma pessoa. Para quê? Para nós fazer da maneira que ele fez. Essa pessoa vindicada pela palavra é o nosso exemplo. Está vendo? É o nosso exemplo que nós temos que fazer. Fazer errado é incredulidade. Se não fizer como Abel fez, veja. Agora, se não fizer isso, então, mostra que o pecado, incredulidade já à porta, está vendo? E hoje eles veem o que Deus vindica, veem o que Deus está fazendo, veem todas essas coisas acontecendo. Veja, o povo vê o que Deus está fazendo. Ele sabe que é certo. Mas o que acontece, a pessoa não aceita. Eles não conseguem, por sua vez, em crer. Mas por que ele não crê? Vejam, ele sabe que Deus está mostrando seus sinais em cima nos céus e embaixo da terra. E todas essas coisas, dessa maneira, eles veem que está acontecendo, mas não fazem. Agora observe. Deixa eu mostrar algo aqui. A Bíblia diz que nós tem que haver uma mudança na nossa vida. O homem do velho nascimento, ele não consegue ver as coisas de Deus e nem tampouco consegue obedecer a Deus. O homem estando no seu velho nascimento. Então ele precisa de um novo nascimento. Se ele é uma semente eleita, predestinada, se o nome está no livro da vida do Cordeiro, Deus vai cruzar o caminho dele. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai cruzar o caminho dele. Porque quando ele estava no seu estado de incredulidade, no velho nascimento, ele não podia crer. Tudo ele achava impossível. Eu estava na primeira e segunda puxada por 19 anos, eu vivia uma vida que eu não conseguia fazer a vontade de Deus. Eu não conseguia obedecer a Deus. No entanto, eu amava essa mensagem. Eu cheguei perto do pastor, e disse, pastor, eu não consigo ser crente. Eu não estou conseguindo fazer a vontade de Deus. Eu sou um fracassado, pastor. Pastor, tem alguma chance para mim? Ele disse, sim, irmão, há uma chance para você. Prossiga. Eu estava no meu velho nascimento, mas um dia, Deus cruzou o meu caminho. Quando Deus cruzou o meu caminho, Ele vem e falou comigo. Você acredita que Deus fala com você? Amém. Amém? Você crê nisso? Amém. Deus já falou com você? Amém. O profeta diz assim, observe, quando Deus fala com você, o que você tem que fazer?
que nós temos que fazer? O profeta disse, entra em desespero. Quando Deus fala com você, entre em desespero. Porque nós, o homem natural, não tem como fazer a vontade de Deus. Nós precisamos de ter um novo nascimento, ser batizado com o Espírito Santo. Aí o novo homem, do novo nascimento, este vai obedecer a Deus. Uma mulher, um exemplo, no velha mulher, ela vai cortar seu cabelo, na velha natureza. Ela não consegue a tentação de levar a tesoura no cabelo. Mas deixa essa irmã ter o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo. Nunca mais ela faz isso. Todo aquele desejo do coração sai. E quando Deus liberta ela, Deus traz uma libertação total. Seus pecados são perdoados, isso prova que o seu arrependimento foi aceito e Deus te traz um perdão total e uma libertação total. E você será livre. Por isso que João diz que aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Você entendeu isso? Mas o homem, no velho nascimento, não consegue fazer a vontade de Deus. Então é necessário que haja uma mudança na nossa vida. Se não estou dando conta, eu não estava dando conta, eu não conseguia, mas quando aquilo veio, e Deus perdoou meus pecados, o sangue foi acionado sobre a minha vida, meus pecados foram perdoados, eu tive a libertação total, nunca mais eu voltei a ser aquele homem que eu era. Não tem como. Está entendendo isso? Não adianta jejuar. Não adianta vir à igreja. Você pode batizar quantas vezes você quiser. Mas se você não nascer de novo e não ter o batismo com o Espírito Santo, nós não conseguimos. Com certeza, ele não consegue se humilhar um sujeito como esse. Agora, a semente da serpente, ela nunca vai se aceitar. Ela nunca vai se humilhar. De maneira nenhuma. Para começar, ele é um incrédulo. Ele nunca vai ouvir a Deus. Ele nunca vai humilhar debaixo da potente mão de Deus. Ele não aceita, como Caim não aceitou. Deus deu oportunidade para ele. E ele rejeitou. Quando Deus dá uma oportunidade para um homem, ele rejeita, aquilo termina o assunto. Ele cruza a linha divisória. Acabou. Não há retorno. Porque, como ele disse, se pecarmos voluntariamente. Você sabe o que é pecar voluntariamente? Quando você sabe que fazer certo e faz errado. É onde o homem e a mulher cometem o pecado voluntário. Voluntariamente ele erra. Ele nunca vai aceitar. Um sujeito como esse, veja, simplesmente não consegue fazê-lo. Ele não consegue, simplesmente não pode fazê-lo. A semente da serpente, não pode. Para começar, ele é uma semente da serpente.
ele é um filho da perdição. Ele pode estar no meio da igreja, como Judas estava, como 70 discípulos estavam. Eles nunca se renderam àquilo que Jesus falou, mesmo estando ali no meio. Pessoas podem estar bem no nosso meio e ser tão incrédulos como pode ser, e nunca aceitar essa mensagem. Agora, senão, o pecado jaz à porta, a incredulidade jaz. Então, ele se tornou voluntariamente desobediente quando sabe fazer o bem e não faz. Comete pecado, você sabe o que é certo e não faz, está vendo? Então, ele se tornou voluntariamente desobediente por conta própria dele. Desobediente voluntariamente. Você está entendendo? Ele quis ser assim. Ele nunca teve um coração voltado para Deus, contrito, quebrantado. O coração, irmão, desejoso de Deus, desejoso de vida eterna, desejoso de arrebatamento. Nunca teve esse coração. Isso não está dentro dele. Não teve. Ele nunca vai chegar. Ele nunca vai aceitar, porque isso não está dentro dele. É a natureza dele, que é a natureza da serpente. Ele não consegue fazer isso. Ele vai ficar no nosso meio para um determinado tempo. Mas depois ele vai ter que ir embora. Salmo capítulo 1. E o ímpio não permanecerá na congregação do justo. Não permanecerá. Uma hora ele vai ter que ir embora. Uma hora ele tem que cruzar aquela porta que ele entrou e ir embora. Ele vai ficar com um determinado tempo. Depois ele vai falar: dura este discurso, dura essa pregação, dura o que o pastor está falando. E vai embora. Vai procurar uma igreja mais fácil, mais light, que prega conforme o desejo dos seus corações. Vai procurar um pastor que faz a vontade dele, que prega o evangelho conforme ele quer. E vai embora e acha que está certo. Já vai falar que nós que está errado. Sempre é desse jeito. Porque quando sai, ele tem que defamar da onde que saiu. Ele tem que falar mal da onde que saiu. Não consegue ficar calado. Ele tem que falar mal daquilo que ele aprendeu. Tornou voluntariamente desobediente depois que a palavra tinha sido vindicada. Veja, enquanto essa terceira puxada não foi vindicada, ninguém era culpado de nada. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Nós estávamos na primeira e segunda puxada, nós não sabíamos nada disso. Mas depois que a palavra no ano 2000 foi vindicada, e eu lembro que o pastor Omar falar, que ele gravou CDs e mandou para cada ministro nas suas igrejas. Distribuiu CDs. A terceira puxada já tinha sido vindicada. Eles leram, eles ouviram e rejeitaram voluntariamente, sabendo que era a mensagem do profeta. O pastor Osmar pregou e mostrou, ao contrário do que eles criam,
que era a mensagem do profeta. Quando falou, o cordeiro saiu do trono, a segunda vinda já aconteceu. Misericórdia com esse homem. Misericórdia, vamos pôr para fora da nossa igreja. Não sabendo que ele estava lendo a mensagem do profeta. Ele buscou os parágrafos lá e começou a ler. Aqui, ó, o cordeiro saiu do trono, os seres abertos, o cordeiro teve que sair do trono. Com o cordeiro no trono, o livro não podia ser aberto. As eras terminou, o último eleito entrou, mostrando toda a mensagem. Na mensagem que estava na mão deles. E eles não creram. Isso se tornou um pecado voluntário. Porque não creu quando Deus mudou de dispensação. Primeira e segunda era estava terminada. Terminou. Deus sai. Deus passa para outra era. Aí cai uma praga ali. Uma praga cai. E essa praga é a praga do esfriamento. Hoje tem grupos da mensagem que são pior do que a denominação. Pior. Está mais fria do que uma denominação. Não tem mais nada. Ninguém consegue obedecer a Deus. As irmãs, os irmãos, ninguém consegue mais fazer a vontade de Deus. Um esfriamento total. É uma praga que cai, aquele esfriamento. Não tem mais força para vencer o mundo, o pecado, nem mais nada. Porque Deus tinha terminado a primeira e segunda puxada. Aí Deus tem que trazer outro homem, vindicar a sua palavra, para trazer essa terceira puxada. Os trovões revelaram o novo nome, para nos trazer os trovões, para nos trazer fé para o rapto. Então ele cruzou a linha de separação. Irmão, não queira fazer isso. Não cruze essa linha de separação. Não há retorno. Não pode voltar atrás quando cruza a linha de separação. Não deixe isso acontecer. Arrependa antes que acontecer. Busque a Deus. Muda a sua maneira de pensar. Se você estiver pensando errado. Não cruze. Então ele foi desapossado. Veja. Desapossado do Éder. Quando ele cruzou uma linha que só chega até este ponto. E se você avançar, não importa o quanto seja para o outro lado, você está fora. Não há mais retorno. Não há mais sangue quando a pessoa comete um pecado voluntário. Ele pisa no sangue. Não há mais sangue para ele. Porque eles, de novo, eles crucificam o Filho de Deus. Crucificam a mensagem. É crucificar a mensagem. Não tem mais perdão. Não tem mais sangue para ele. Você sabe disso? Não sabe? Há uma linha. Se você não crer nisso, leia Hebreus capítulo 10, versículo 26, veja, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, não tem mais. O sacrifício não tem mais pelo pecado. Acabou. Você rejeitou o sangue que uma vez foi derramado. Você rejeitou a palavra. Não há mais jeito. Acabou.
terrível. Não passa nem no trono branco. Agora imagina aquele que viu, fico pensando, aquele que viu, que pregou, e depois negou, trocou, mudou. Meu Deus, isso é terrível. Por isso, irmão, sempre eu tenho coração humilde e simples para ouvir essa mensagem, para crer no que é correto, no que é a mensagem. E eu sou dessa maneira. Isso não sai de mim. Esse é o Novo Testamento, que está certo. Se pecarmos voluntariamente depois de receber o conhecimento que tem sido pregado para você, lido para você, provado para você depois de vermos o conhecimento da verdade, e vocês seguirem em frente e descrer voluntariamente, não há mais sacrifício pelo pecado. Veja agora aqui, uma expectativa horrível e a dor de fogo, o qual há de devorar o adversário. Está certo? Pode ser cruzar a linha, como os filhos hebreus fizeram em sua jornada vindo através do deserto. Israel fez a mesma coisa, depois que ouviram a mensagem de Moisés e viram na vindicação, deram os ouvidos a um falso profeta, que diz, agora veja, filho, somos todas as mesmas coisas, devemos nos casar um com o outro. Dá ouvido a outro profeta, profetizando de uma maneira errada, pregando de uma maneira errada. Dá ouvido àquilo, escutar aquilo. Veja, quando o povo de Israel fizeram no deserto, foi dar ouvido ao falso profeta. Pereceram e morreram todos no deserto. E devemos fazer isso. E Moisés tinha dito diferente. E eles viram Deus vindicando isso, porque Balaão pareceu ser um homem muito instrutivo do que Moisés. Veja, ele tinha vindo de uma grande nação, onde havia pessoas grandes, estava todos organizados, em união. A terra de Moabe, grandes exércitos, grandes coisas, que as pessoas naqueles dias haviam temido. E aqui desceu um falso profeta, um profeta ungido, um falso ungido. Veja, desceu um ungido. Veja, agora observe. Uma coisa hoje mais enganosa é chamada ungido. Porque, de certa forma, todos os pregadores são ungidos, tem aquela unção. Certo? Agora nós vamos ver se a mensagem desse pregador é verdadeira ou não. Se ele é um falso ungido ou se ele é um verdadeiro ungido. É aí que é onde nós temos que observar. Porque nós também, cada vez mais milagres acontecem fora, nas igrejas. Cada vez mais milagres acontecem, mais incrédulos eles se tornam. Veja que coisa, era para crer mais, né? Não, ele se torna muito mais incrédulo. Deus está fazendo milagre no nosso meio, câncer está sendo curado, pessoas estão sendo abençoadas, morte está sendo ressuscitada, Deus está conosco. Aí ele vai se tornar muito mais incrédulo à mensagem. Aí que ele não vai aceitar mesmo. Isso cega os olhos deles. Está vendo isso? Por que existe tantos milagres por ali? Tudo isso faz com que eles ficam cegos para não ver o que Deus está vindicando.
Veja, não parecido, ensinando o povo. Muitos deles foram após isso. Nunca se esqueça disso. Veja, foram postos a coisa que não era a palavra vindicada e provada. Está vendo isso? Já está terminando, né? Meia hora, 40, 45. Se eu tiver agora mais 5 minutos, né? Certo? Vai dar o tempo certinho. Né? Não vamos atropelar. Pessoal, esse aqui nós já está terminando. Amém? É bom a gente saber disso, não é? Então, observe. Essa mensagem nos instrui como fazer. Como agir certo. Porque nós estamos vivendo num tempo muito enganoso. São tempos trabalhosos, tempo enganoso. Há uma grande escuridão no mundo. O único lugar que tem luz é nessa família Brana. Não é que nós estamos querendo parecer, não, irmão. Não. Nós não estamos querendo falar que nós somos melhores do que ninguém, não. Mas verifica a Bíblia. Olha as Escrituras. Olha a mensagem do profeta. Veja a mensagem do dia. Se não é o único lugar que tem luz. Quando Israel estava no deserto, lá no Egito, quando houve uma grande escuridão no Egito, as trevas cobriram o Egito, mas em Gósen havia luz. E nesta hora que nós estamos vivendo, diz o profeta, que esta hora é a hora mais escura que se pode ter. É a hora antes de nascer do sol. E para as 3 horas, 4 horas da manhã, é a hora mais escura que tem. E nós estamos vivendo exatamente nesse dia. Há uma escuridão total. Estou falando isso em torno de religião, das igrejas. A escuridão é tremenda. Mas aqui nós temos luz. Uma luz do dia, a luz da hora. Agora, o povo vive numa falsa luz. Você já viu uma falsa luz? Você já viu? Quando uma luz verdadeira, ela bate num farol do carro, vamos dizer assim, na lanterna do carro, parece que a lanterna está acesa. Então se torna uma falsa luz. Porque a falsa luz, ela não tem clarão, ela não tem brilho. Ela não ilumeia nada. Ela é uma luz falsa. Está vendo isso? Porque ela reflete aquela luz. Aí a pessoa vai em rumo àquela luz falsa. Está vendo isso? Então nós estamos vivendo nessa hora uma grande escuridão. Está vendo? Porque agora só existe luz dentro dessa família, dentro dessa mensagem. O povo que está ouvindo essa mensagem. Irmão, seja sincero. Busque a Deus em oração, com temor. Clames a Deus. Diz, Deus, dai-me força, Senhor. Fortalece as minhas mãos para lutar, me ajude a vencer, dai-me mais do teu Espírito Santo, me ajude a fortalecer, eu quero obedecer essa mensagem, eu quero fazer a tua vontade. Ore, clame a Ele, não deixa de fazer isso, porque Deus está olhando cada coração, cada desejo. O profeta prega a mensagem e diz assim, se há um fundo que clama, há um fundo que tem que responder. O fundo clama o fundo.
Se há algo clamando no seu coração, por uma vida vivida, por uma vida consagrada, há algo que vai te responder. Mas se não tem clamor no coração, não existe esse desejo no coração, nada vai acontecer. Mas se isso está no meu coração, Deus vai me ouvir. Que um fundo clama fundo. Está vendo isso? É a hora que nós estamos vivendo, irmão. É uma hora de mais temor. É a hora que nós deveríamos de estar preocupados com a nossa vida. É a hora que nós temos que preocupar com o nosso posicionamento. Buscar a Deus no seu poder, na sua plenitude, para nós receber poder do alto. Para quê? Para nós possamos sermos testemunha, receber este poder. Sem poder, não há transformação. Deus vos abençoe.